Olá, bem-vindo a todos a mais um episódio do Integra QM Cash. Eu sou Everson Feliciano, sou consultor do Sebrae e sou um dos integrantes da governança Integra. Integra é a governança do setor de Química e Materiais na cidade de Londrina e região. Esse podcast é um canal oficial dessa governança que tem o objetivo de promover negócios, fortalecer as conexões, promover inovações no nosso setor de Química e Materiais. E por que o setor é tão estratégico, né? A gente sempre diz o seguinte, né? Que o setor de química e materiais está presente em tudo, em toda a economia. Vai desde alimentos, medicamentos, construção civil, que é um dos temas hoje aqui da nossa entrevista, a mobilidade. E é um setor bastante representativo aqui na cidade de Londrina e região. Quando a gente fala a micro-região de Londrina, a gente está citando aí Jataizinho, Arapongas, Ibiporã, Cambé, Rolândia, Bela Vista do Paraíso. Então, nessa região, nós temos 527 empresas que geram 8 mil empregos, né? 8 mil empregos e com um valor adicionado fiscal de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso é o dado da RAIS de 2022. Então, veja só, um setor estratégico para a nossa cidade, para a nossa região, e é um setor que agrega muito valor pela sua transversalidade. E no episódio de hoje, nós vamos falar exatamente desse setor, dessas possibilidades de conexões, das inovações que nascem desse setor, conectado a outras atividades, né? E para essa conversa, nós temos 3 convidados especiais. O Leonardo Penteado. Leonardo é da Cubic, é uma startup que nasceu dentro de um Ideaton realizado pelo Integra, né, o Integra Tech, em 2024, ele vai contar um pouquinho. Nós temos o Murilo Braguin. O Murilo é o coordenador do Constru Hub, um hub da construção civil e head de inovação do Sinduscom, e o nosso presidente, o Admilson Lopes, que é engenheiro químico, professor da UTFPR e é o presidente da nossa governança Integra QM. Então, sejam todos muito bem-vindos. E para dar as boas-vindas e contextualizar um pouco sobre o setor de Química e Materiais, vou passar a palavra aqui para o Admilson, né? Fala em nome do Integra e também contextualizar um pouco do setor e dessa transversalidade toda do nosso setor. Admilson. Agradecer a presença do Leonardo, do Murilo. Para nós, a governança de Química e Materiais é muito satisfatório estar recebendo vocês aqui nesse podcast. A governança de Química e Materiais, aqui da cidade de Londrina, o Integra, ele está presente aqui na cidade desde 2019, foi criado lá em 2019, com o objetivo de estar unindo vários setores dentro de Química e Materiais. Então, vários atores, na verdade, né? Indústrias, pesquisadores, universidades, institutos de pesquisa, startups. Então esse é o objetivo, no qual fazem parte aproximadamente 20 membros dessa governança, representando esses diversos setores que eu acabei de comentar. Então, o que seria o setor de Química e Materiais, né? Essa é a pergunta que sempre se tem, né? Porque surge sempre algumas dúvidas, e aí, como o Everson bem falou, esse setor de Química e Materiais está envolvido em todas as áreas, né? Ele é um setor bastante transversal. E, na verdade, esse setor está englobando uma grande gama de indústrias no setor de Química e Materiais. Essas indústrias de Química e Materiais aqui na cidade de Londrina são indústrias de tintas, indústrias de cosméticos, alimentícias. Então, várias áreas dentro aqui da cidade de Londrina está englobando esse setor de Química e Materiais. Ela tem uma grande relevância, né? Tanto para o PIB, como o Everson comentou, mas a nível nacional tem uma relevância muito grande com relação a isso. Essas interações que existem entre os vários setores, então ela traz esse benefício. Então, o setor de Química e Materiais ele tem trazido aí um entendimento e uma atividade de interação muito grande. Muito bom, Edmilson. Vamos passar então a palavra para o Leonardo. Leonardo, você podia fazer uma apresentação, né, pessoal, contar quem você falar um pouco da equipe da Cubic, como que nasceu essa ideia, né? Quais os problemas que a startup que você criou resolve, né? Qual que é a função dele? Qual é a dor que ela está atendendo, né? Legal. Bom, obrigado pelo convite aí, né? Uma satisfação estar por aqui. Eu sou o Leonardo, né? Eu tenho 23 anos,
Estou me formando agora em Engenharia de Materiais, formo nesse semestre aqui na UTFPR, aqui de Londrina. E aí, assim, a minha história com a inovação, o empreendedorismo começa tem um tempinho até, em 2023, quando teve o primeiro hackathon ali, eu participei ali e ali naquele momento foi o que começou a impulsionar a vontade de empreender e resolver problemas e trabalhar junto com o curso e o empreendedorismo, né? O que eu desenvolvi na faculdade e o empreendedorismo. E aí no Integra, a Cubic começou com uma ideia que não era a Cubic ainda, era uma outra ideia. E aí a gente começou a desenvolver, achou que era brilhante, e aí a hora que saiu do Integra, que fomos dar sequência, vimos que não era bem assim, né? Qual que era a ideia lá? Aí era para fazer um saco de cimento com materiais reciclados já nesse saco de cimento. E aí o principal problema foi normativas, né? Regularização, para a gente poder vender esse saco de cimento, ele ser licenciado, a gente não poderia daí limitar o uso do cimento, que daí era um problema, porque quando a gente coloca agregados reciclados ali, a resistência acaba caindo e tudo mais. Enfim, aí essa ideia teve que ser pivotada completamente, assim, né? Do que era o produto. E a equipe permaneceu, assim? Não. Aí, mudança, assim, não? teve uma mudança de equipe, foi muitas experiências aí, né? Vamos se dizer. Mas é bom para o nosso aprendizado, crescimento ali. Acabamos pivotando a ideia, aí da equipe que estava seguiu para um caminho diferente, aí eu acabei saindo dessa equipe, e aí mais uma outra pessoa saiu e a gente acabou dando iniciativa em um outro projeto, mas com a ideia que surgiu no Integra, assim, né, de trabalhar na construção civil, trazendo sustentabilidade e algumas tendências do mercado, né? E aí formou uma outra startup, chama Bioma, que era uma parte de serviços e tudo mais. E aí era eu e mais um sócio, o Luiz, também estudante da UTFPR, Engenharia de Materiais. E aí a gente foi, através do ConstruHub, né, de uma incubação que a gente participou lá, a gente acabou fazendo mais conexões, mais contatos e conhecemos a Inês. Inês, ela tem uma startup também, que chama Inconcrete. E aí nessa trajetória a gente foi lá oferecer um pouco do nosso serviço para ela, e aí a gente acabou mudando o rumo, assim, falou, não vamos fazer um serviço, vamos fazer de fato uma outra startup que faz mais sentido. E aí começou a surgir a conversa da Cubic para trazer justamente a ideia do Integra, que era trabalhar na construção civil com materiais reciclados, com pré-moldados, com uma construção mais limpa, assim, mais sustentável, mais organizada ali, assim, e com as tendências de mercado, né? E a equipe hoje é você? A equipe hoje da Cubic sou eu, o Luiz Minelli, e a Inês Decash, né? Que ela também é arquiteta, né? Então, também já tem uma bagagem bem boa aí de empreendedorismo. Ela tem uma história muito legal também de empreendedorismo, que descobri recentemente, inclusive, no começo da faculdade dela, ela já empreendeu. Então, a história assim, do empreendedorismo da nossa equipe tá bem forte aí. Estamos querendo levar bem a fundo. E a gente percebe, né, Murilo, né? Eu vou passar a palavra para o Murilo aqui também se apresentar, mas a gente percebe essa jornada do empreendedor, né? Participou de um hackathon, participou de um ideathon, aí pivotou a ideia, mudou de equipe, a importância de ter um ambiente como o ConstruHub para dar esse suporte, né? Porque às vezes a gente faz vários eventos, mas as ideias ficam, né, pelo caminho, né? Então, você podia se apresentar, também falar um pouquinho do ConstruHub e conectar, né, essa questão, esse trabalho maravilhoso que vocês têm feito em Londrina para o setor da construção civil, mas que também engloba vários outros segmentos, aí, outros setores. Verdade. Bom, eu estou à frente do ConstruHub desde 2019, né, quando a gente ainda estava no planejamento estratégico. E, de fato, 2022 foi quando a gente inaugurou e agora estamos completando 3 anos de existência. Ainda trabalhando com startups em early stage, né? Em estágios depois ali da ideia, né? Então, é exatamente isso. Nosso topo de funil, uma das entradas das startups são os eventos, né? E evento por evento só, ele não resolve. Na verdade, ele ajuda pessoas que são CPFs a virarem empreendedores. Ou aquela pessoa que já tem aquele espírito empreendedor vai com mais assertividade fazer suas atividades a partir de um ideathon e hackathon, né? E aí, lá dentro da incubação é quando a gente amadurece mesmo. E aí o empreendedor, que nem o Léo citou, né, pode entrar com uma ideia e aquilo ali ser mudado ao longo do caminho
Completamente. Pode entrar com uma ideia e virar com outra coisa. Não tem problema nenhum. A incubação serve para isso, né? Esse amadurecimento... Ali é um ambiente realmente para testar, para, né, para ver se evolui ou não. Ali você pode, eu diria assim, ali você pode errar, ali você pode... E você pode debater a ideia com profundidade, com profissionais da área, né, ou diversas áreas, na verdade, para você saber se aquela ideia é aderente ou não. Então, quando o Léo citou problemas normativos, certeza que vocês foram atrás de advogado e de coisas, né, de normas, a BNT, para validar isso aí. Então, o que a gente faz? Vai validando a ideia até que você percebe que não, esse não é um caminho interessante, mas esse outro caminho pode ser interessante. Isso que é legal, porque quando a gente coloca lá 10 startups juntas no mesmo ciclo, um começa a ver a ideia do outro e aquilo ali vira uma outra coisa, uma terceira coisa. Então, a Inês, por exemplo, né, que é a startup da Inconcrete, é do ciclo 1. Você entrou em qual ciclo, Léo? Ciclo 4. Ciclo 4 já. E agora, depois dos 2 ciclos, que já tem uma outra startup agora, que é o Cube, que agora é uma empresa de fato, né, Léo? Isso. Né? Inclusive, eu tenho uma startup que chama Mumajo, né, com startup de construção de cabanas, e o Léo é meu fornecedor. Olha só. Então, juntos a gente foi desenvolvendo. Né? Com a minha startup e a startup deles, eu falei, olha, então a gente quer um produto assim, de concreto, né, igual tá ali, não sei se a câmera vai pegar, mas depois qualquer coisa a gente aproxima, né? A gente quer um produto de concreto para cabana e tal, e a gente foi assim no tete a tete desenvolvendo juntos esse produto. E hoje eu sou cliente deles. Acho que essa ideia aí de startup trabalhar sozinha não existe, né? Startup é o conjunto, é né? péssimo. É ter essa integração entre os setores, né? Eu vejo que isso, a tua história está mostrando isso, né? Sim, com certeza. Todo o ecossistema, né, que é criado assim, desde que, como eu disse, a minha história com eventos, com inovação, empreendedorismo começou tem um tempo aí. Em 2022 já comecei a me interessar e aí participei de vários eventos aí, então, da construção civil, que inclusive foi o primeiro Ideaton que eu participei, depois o segundo Ideaton que eu participei, o Hackathon Ambiental foi o primeiro, o Green Tech. Isso, Green Tech. 2022, Léo? O Green Tech, você participou? Então, não sei se foi o primeiro, não sei se foi 2022 ou 2023. Então isso. E você participou do Ideaton de 2022 também, é isso? Isso, eu participei, foi uma série ali que acho que foi 23 mesmo. Até foi com a ajuda de um professor da faculdade, Fabiano, ele que chamou para esse evento, assim, para montar uma equipe da UTF e tal. Então, e aí todo esse ecossistema, desde que eu entrei, assim, só foi agregando, né? Desde um networking até aprendizados de vivências mesmo. Isso que o Murilo falou, de você estar lá na incubação e ver a startup ali, é muito legal porque é diferente de uma empresa tradicional que a gente chama de concorrente, né? Startup não é uma concorrente nossa ali. Ela tá mais ali para apoiar, para a gente desenvolver juntos ali, isso é muito legal, assim. E acho que mais que isso, né, também quando a gente está falando de startup, essa relevância que tem para a economia, né? Com certeza. Porque está começando, mas não... Se os nossos empresários, uma hora eles vão abrir os olhos para isso, soubessem que existem as startups, né, e contratassem. Sim. Na minha startup já contratei 3 startups, pra você ter noção. Porque eu conheço as soluções. Sim. Olha que simples. E eu solucionei 3 problemas meus. Sim. Rápido, sem ter que resolver internamente. E essa percepção do nicho, acho que é importante, né? Esse nicho que o Léo percebeu de resíduo poder se tornar um produto agregado a ele, acho que para nós aqui do setor de químico materiais é fundamental. Essa economia circular, né? O que é resíduo para um é matéria-prima para outro e gerando esse ciclo, né, virtuoso. E vocês trabalham com produtos personalizados, né? Eu vi o Murilo falando da startup dele, que desenvolveu uma solução personalizada para a startup dele. Vocês trabalham com esse tipo de negócio? Isso. A Cubic, ela tem 2 frentes de produtos, né? A parte decorativo de produtos mais... como esse daqui que está na mesinha aqui, que é bandejinha e tal. Esse daí tem um teor bem alto de... Presta aí para mim. Deixa eu ver se o nosso... telespectador vai conseguir ver aqui. A função mais decorativa, esse aqui. Isso, esse daí seria a parte da Cubic Home, assim, que seria mais decorativa, e aí, justamente por ser decorativa, a gente consegue incluir
a parte de resíduos aí um pouco mais do que outras peças. E agora a gente está até num pré-lançamento das peças de pré-moldados, assim, que seria só a Cubic, que é para construção civil e tal, como, por exemplo, um piso box, que é o produto que o Murilo aí tá sendo nosso cliente, né? Mas, assim, bancadas, cubas, a gente faz tudo personalizado de acordo com o projeto e a gente não se limita só a isso, né? A ideia é justamente ter esse aspecto de personalizar aquilo que você precisa. Então, o que for relacionado a concreto, se você tem uma ideia de projeto, a gente consegue idealizar ela. Tudo com estudo, embasamento, tudo certinho, para não ter nenhum problema, né? E ser um produto competitivo de mercado. E que fase que está a startup, assim? Agora a gente está na fase mais de tração, assim, a gente conseguiu validar todos os passar pelo Vale da Morte, né? Que é o principal ali que a gente aprende até na incubação. Validamos o nosso produto, fizemos o mínimo produto viável, né? E agora a gente está na fase de captação de clientes para poder tracionar o nosso negócio. Né? Murilo, quais são os critérios assim para fazer parte do ConstruHub? Né? Como é que a Cubic chegou com outro nome, outra ideia, né? O bioma, né? Mas quais são os critérios para fazer parte as pessoas interessadas em se aproximar do ConstruHub, né? É bem simples, é assim, se você tem uma ideia, que existe uma dor, né? A dor de mercado ela tem que existir e você resolve essa dor, já começa a ter uma startup. Mas para virar startup mesmo, você tem que ter um diferencial de mercado. Então, quando você atende uma dor e tem um diferencial, basta agora você ganhar escala. Então, se você tem essas 3 coisas, você já pode entrar no nosso processo, né? Quando você falou da personalização, a personalização ela quebra a escala. Você não tem escala se você personaliza o produto. Mas igual a startup do Léo aqui, o que a gente orienta? Então, você faz o primeiro produto personalizado para alguém, um cliente de fato, e a partir desse produto feito, você vende para vários. Okay. Você personalizou o primeiro, mas você replica ele para ganhar escala. Né? Então, se ele faz essa bandeja aqui ou um lavatório, né? O primeiro lavatório vai ser para alguém, mas a partir daí Vira produto de prateleira, né? Vira em fábrica. Um produto recorrente ali, né? De produto recorrente, né? Então, assim, os critérios da construção civil atender também o mercado da construção civil, né? Em algum ponto, pode ser em qualquer ponto, pode ser lá na escolha do terreno, documentação, na obra, materiais de construção, projeto, enfim. E linhas de escritório também, né? Contabilidade, tudo. Na verdade, assim, tudo que uma empresa precisa, seja uma construtora, né? ou imobiliária, por exemplo, pode ser atendido pelo ConstruHub. Pode ser até questões de marketing, por exemplo. E aí, dentro desse cenário, assim, né? Quais são as dificuldades que a Cubic vem enfrentando, que enfrentou? Porque, como o Murilo bem disse, são vários obstáculos, né? Mas e o que você pode dizer aí pro telespectador que tá ouvindo você e que talvez tenha essa intenção, tem esse perfil empreendedor? Isso aí, assim, daria pra falar um podcast só de obstáculos, né? De problemas ali. O que mais tem. O que mais tem. A gente fez diversas reuniões já, né? Se assim, o telespectador tá achando que é fácil porque é uma startup, também não é bem assim não. Mas é o que eu falei, é tudo muito construtivo, né? Os obstáculos, assim, começa desde a parte da ideação mesmo. Então, tipo assim, quando você tem que deparar com a sua ideia e ver que ela, por mais que para você ela é perfeita, às vezes para a sociedade ela não é tão perfeita assim. E isso dói um pouco, né, em quem está criando a ideia, quem está começando a desenvolver, porque você vai sempre falar, não, a minha ideia é muito boa. Porque você está preso a isso, né? Mas aí uma das partes da incubação que é muito legal é a parte de você tentar quebrar o seu negócio. Então, tipo assim, se você saiu da incubação e você não conseguiu quebrar seu negócio, ele realmente funciona. Então, você consegue tracionar ele e fazer acontecer de fato, né? Então, essa foi pensando em um panorama assim, né, de crescimento, das dificuldades e tudo mais, essa é a primeira ideia que é o modo de pensar, né? Não ficar limitado àquilo que você está preso, da sua ideia, do que você acha que vai funcionar ou não. Então, isso aí é muito recorrente lá na incubação, né? E aí, conforme vai conversando e tal, você vai entendendo. Aí depois entram mais problemas burocráticos, né? Então, de registrar a sua empresa, então, da sua equipe, ter aquela conformidade, todos estarem cientes do que está acontecendo, ter o mesmo pensamento, alinhamento sobre isso. Isso, tratar com pessoas, a gente sabe que nem sempre é fácil, né?
mas é tudo um aprendizado ali e sempre com ética e tal, tudo dá certo, né? Então esse também é um problema que normalmente, principalmente jovem, assim, a gente não tem muito contato, né? Então a gente acaba tendo contato quando realmente precisa... Quando já tá na vida real. já tá na vida real, né? Então, assim, isso também é uma coisa que é muito importante, assim, a gente tratar com uma seriedade também. E aí depois entra na parte da estruturação da empresa de fato, né? Então, assim, aquilo que é uma ideia que você planejou, que você fez diversas organizações, projetos, tem que começar a tirar do papel e colocar na prática, né? E aí, assim, pensando na Cube, que a gente teve muita sorte, vamos dizer, né? De encontrar a Inês ali também, porque ela já tinha um know-how ali muito forte ali, né? Um conhecimento muito bom nessa parte de empreendedorismo e também já trabalha na área da construção civil ali, da arquitetura. Então isso ajudou bastante a gente, mas não foi porque ajudou que a gente não teve problemas ali. Então a gente encontra muitos problemas de viabilizar aquilo que a gente escreveu no papel para a prática, né? Então, como o Murilo disse, as startups ajudam a gente bastante. Então a gente até fez contatos com outras startups para resolver os nossos problemas, porque se a gente ficar sempre no tradicional, no que todo mundo faz, a gente encontra mais e mais problemas, né? Então sempre tem que ir buscando a solução. Novos assim, caminhos, novos caminhos, com certeza. E aí, assim, agora essa parte que a gente está agora é uma parte bem, bem complicada, porque você tem que fazer marketing, você tem que fazer financeiro, você tem que fazer o operacional, você tem que fazer a qualidade. Então, assim, somos em 3 sócios, né? Tem que dar conta de tudo. Tem que né? dar conta de tudo. E, assim, eu não digo nem que você tem que saber um pouco de tudo, mas, assim, você tem que querer procurar um pouco de tudo para você poder ir entendendo e falar, não, isso aqui eu consigo, isso aqui vale um investimento para eu fomentar o meu negócio. Por exemplo, marketing. Eu sou engenheiro, meu outro sócio é engenheiro e um arquiteto. A gente falando não com tem marketing designer. é complicado, né? É complicado. Mas aí a gente viu que assim, não, vale um investimento na área de marketing para apoiar tudo que a gente faz na engenharia, na arquitetura, no processo. Então, assim, as dificuldades são de todos os tipos ali, né? Isso é muito legal porque vai deixando a gente multidisciplinar, né? É verdade. Murilo, quantas startups estão vinculadas hoje ao Constru Hub? Essa é uma pergunta. E a segunda, assim, né, voltando para a Cube. Qual que é o olhar assim, do Constru Hub, aí, olhando personalizado? Quer dizer, a Cube chegou lá com outra ideia. Como é que vocês dão atenção caso a caso, né? Certo. A gente tem mais de 70 startups lá. E aí, exatamente, o que a gente faz? Na verdade, o que a gente faz é o que o ecossistema deveria fazer também. Acompanhar o empreendedor na jornada dele. Então, mês a mês, praticamente todos os meses, a gente reúne com cada um deles, ou é virtual ou é presencial, e vai acompanhando a jornada. Porque todo mês dá algum problema em algum lugar. Tipo, como que eu vou efetuar a minha primeira venda? Né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente sugeriu para o Léo aqui é criar um catálogo virtual. Sem um catálogo, você não consegue vender. Né? E aí, para você ter um catálogo, enfim, você tem que ter um designer no time. Então, a gente vai fazendo isso. Esse exercício que as empresas mais tradicionais, elas tiram de letra. Vou fazer um catálogo, eu contrato um cara lá alguém, e falo. né? Agora, uma startup, que sem recursos financeiros, né? Todo recurso que ela tem, ela, às vezes, que nem vocês, montaram um laboratório, fizeram os produtos, né? Então, como que a startup ela se vê nessa encruzilhada sempre? Então a gente acompanha dessa forma, dando essa atenção devida, colocando gente boa para falar com eles também. Né? Então, eu vejo que o seu primeiro cliente pode ser esse cara aqui. Então, o que a gente faz ativamente? A gente manda mensagem para o empresário, fala, você pode atender uma startup, ela está nessa fase, ela vai te oferecer esse produto, enfim, a gente faz essa ajuda para as startups dessa forma. Isso, né, reforça a importância dos ambientes de inovação, né? Como o Constru Hub, como Sim. outros ambientes que existem em Londrina e no país como um todo, né? De fazer esse acompanhamento, de atender essas startups, cada um na sua fase, dentro da ponte da inovação, né? Exatamente. E não é porque você está aqui, mas né, o Constru Hub, na minha opinião, é um exemplo assim, para todo o Brasil, assim, de algo espetacular, promovido por um sindicato da construção civil, você como head lá, mas tem feito um trabalho espetacular, né? Fantástico. Mas é o trabalho de ouvir, dar atenção com carinho mesmo, com cada empreendedor, sabe? Não é muito mais do que isso.
e pegar e aproximar. E assim, os networkings a gente tem no ecossistema fantásticos, né? Então, o que eu vou disparando contato para todo mundo. Se o empreendedor está na fase de venda, eu vou pegar esse cara aqui e vou levar com quem pode comprar de fato o produto dele. Se está numa fase ainda de entender o produto, eu vou levar com quem vai ajudar ele a conceber aquele produto, né? Então, é indo assim, dessa forma. Parece que você tem uma equipe enorme lá, né? É. Do jeito que você fala. Mas tem muita gente que é voluntária, Não, que tô trabalha. brincando, mas para valorizar realmente o trabalho É. de vocês. A gente sabe que é muito mais esforço, dedicação tua e de outras pessoas, né? O que a gente faz também é ativamente ir atrás deles, para que eles não percam a vontade de empreender. Porque muitos deles caem no Vale da Morte, que a gente chama. Tipo, o cara ficou na casa dele lá, ele tá com uma dívida, ele vai trabalhar em outra coisa, esquece a startup que era tão boa. A gente resgata ele e fala, meu amigo, vamos para cima, vamos fazer junto. Às vezes o empreendedor se encontra num momento em que ele não tem uma habilidade, por exemplo, o cara não tem designer no time. Então a gente fala, e se você se associar com alguém que faça isso? Né? E se você, às vezes o empreendedor é muito técnico, ele não sabe vender e se comunicar. Então se você entrar com sociedade com alguém que sabe se comunicar, então a gente vai desenrolando dessa forma. E Leonardo, você participou também do Integra, do último evento do Integra, Integra Creme 2025, você foi o expositor lá, né? A startup de vocês. Como que foi essa experiência? Você já teve outra experiência também de expositor? Como tem sido isso? Isso aí foi muito legal. De experiências, assim, eu tive também na Construtec, e aí era ainda com outra ideia e tal. A gente nem estava ainda vendendo um produto, estava na parte, inclusive pelo Constru Hub, né, por estar incubado e conseguir a participação ali. Mas assim, a gente estava com outra ideia, ainda estava meio que na ideação ali, mas já querendo mostrar para o público, né, para o setor. Mas de uma maneira geral, eventos assim são sempre muito positivos, né? É muito contato, muito feedback, feedback construtivo, feedback positivo, de todo tipo assim, mas nunca que desanima a gente, sempre o contrário, sempre motivando muito. E no Integra ali, como a gente já estava com produtos, né, à mostra, essa validação que a gente teve foi sensacional, assim, não... Todas as pessoas ficavam impressionadas, porque falavam assim, nossa, mas o que é isso aqui? Aí a gente falava, não, é concreto. Aí mostrava pecinhas com concreto, com rejeito, e mostrava o que era a matéria-prima. A gente levou umas amostrinhas lá, de uma das matérias-primas que a gente usa é o PET, um pó de PET moído de centro de reciclagem. A gente mostrou, o pessoal ficava assim, sem acreditar, né? Que com o trabalho e assim, a gente poderia chegar num acabamento legal e movimentar tanto a sustentabilidade, o setor da construção, de arquitetura. Então, assim, foi um retorno muito satisfatório ali, que às vezes a gente fica só trabalhando internamente e resolvendo problema e acaba não olhando para a nossa evolução, né? De formalidade, a Cubic tem em torno de 7 meses. Então, assim, a gente já está com produto, já está com site, já temos mais de uma venda ativa, né? Conseguimos vender a nossa primeira peça grande ali já. Então, assim, é um retorno fantástico assim, para a gente que, inclusive, depois do evento, a gente parou para pensar e dar os parabéns para nós mesmos, né? Porque se não fosse pela gente, a gente não estaria onde está. Então, tá certo. Isso é um reconhecimento próprio, assim, muito bom, que vem pelo evento, né? Importante o que você está falando, Londrina é muito rico em eventos, né? Vai ter o Construtec Week ainda esse ano, né? Teve o Integra, vai ter o Health Connect Summit, vai ter o EcoTIC que esse ano é em Maringá, agora em agosto, né? E a gente sempre diz o seguinte, que os eventos é uma oportunidade de conexão, né? Como participante, como expositor, como palestrante, você não pode perder essas oportunidades, né? A gente sabe que a vida de empresário não é fácil, dar conta de tudo isso aí que você comentou, mas são nesses eventos que muitas vezes você se conecta a uma nova solução, né? Você valida teu produto, né? Então é importante ouvir isso de vocês, né? Para valorizar esses eventos. Às vezes a gente convida até as pessoas para participar de graça e a pessoa não quer participar, né? Perde uma oportunidade de se conectar lá com 400, 500, 600 pessoas, né? E uma riqueza enorme. Valoriza eventos às vezes fora daqui, não valoriza os eventos locais. Então, importante esse depoimento teu, né? Sim. Então, parabenizar o Leonardo, o Murilo, né? Acho que é de suma importância
essa participação no ecossistema de inovação da cidade de Londrina. Acho que engrandece e fortalece cada vez mais a participação das startups, criação de startups, mostra como a CUBIC mostra como é rico. E igual o Murilo falou, falta só ouvir, escutar, dar uma atenção. Então, é isso que nós lá da governança procuramos também. Na governança de química e materiais, a gente também procura fazer isso. Talvez, inicialmente, o Leonardo foi participar do atual nosso, talvez não é nem da área, né? Não é do setor de química e materiais, mas a gente percebe que tem tudo a ver, né? Tem toda essa transversalidade aí que a gente já comentou no começo, que mostra que vale a pena. Então, tem que ter a ideia, tem que ter a força de vontade e não desistir, né? Tem sempre que persistir. Isso aí. Assim, o que é legal falar é que não existe, por exemplo, a startup do ConstruHub. Ela está no ConstruHub, assim como ela pode estar em qualquer lugar. Qualquer outra incubação, aceleração, ecossistema, hub, um dia se tiverem lá o hub do químico, tem que pegar todas as startups que têm essa interface, né, e jogar para dentro. Porque aqui no ConstruHub o Léo tem os clientes que a gente pode propor para ele. Mas lá no de você eles vai ter outros clientes. Né? Isso que é importante para a startup. Porque o Everson, você me ensinou, o foco do ecossistema inteiro é o empreendedor, é o sucesso do empreendedor. Sim, sim. Né? Em cada lugar ele vai ter um pouquinho de sucesso. Se ele juntar tudo, ele vai ter uma baita de uma empresa. Não, exatamente. A gente sempre fala isso, né? A gente trabalha, a gente fala muito de ecossistema de inovação, mas só faz sentido tudo que nós fazemos, né? Todos nós, inclui nós 4 aqui, mas inclui todo o ecossistema o foco tem que ser os negócios inovadores, tem que ser as empresas. Senão não faz sentido, né? Senão é muito esforço, muito trabalho para pouco resultado. Mas eu ia te fazer aquela pergunta, você está aqui como coordenador, né, Edmilson, como coordenador do Integra, mas a gente não pode esquecer que o Edmilson é professor da UTFPR, foi coordenador do curso. É espetacular você ver um aluno, né, uma pessoa que sai do curso de engenharia de materiais empreendendo, né? Poderia? Né? Com certeza, para nós essa é uma das motivações nossa como professor, né? A gente, é gratificante isso, ver que tem várias áreas que a gente pode seguir, né? Então, e a gente percebe que vocês têm esse perfil de eu tenho um perfil empreendedor e então para nós é gratificante demais, sabe? A gente fica feliz, para isso que eu sou professor, né? Para verificar, perceber essas pessoas, esses ex-alunos, né, que você já é quase um ex-aluno nosso, tá entrando no mercado e num caminho totalmente diferente no Brasil, né? Infelizmente a gente sabe que no Brasil ainda a gente não tem esse perfil empreendedor. O Sebrae está aí para nos ajudar, mas a gente sabe ainda que tem um caminho a ser perseguido aí, bastante grande. Mas parabéns aí, acho que é satisfatório para nós termos um exemplo aí como a CUB. Não, obrigado. Até um comentário sobre isso, né? No curso de Engenharia de Materiais, apesar de ter um histórico grande já de tanto da UTF daqui de Londrina quanto outras universidades, já está no mercado faz um tempo, muita gente ainda não conhece o que a Engenharia de Materiais faz, né? E assim, além de todo esse depoimento, né, a gente fica feliz em poder estar empreendendo, que apesar de ser o nosso cliente, a parte da construção civil, a elaboração de todo o projeto se fez muito pela nossa formação, né? Então, todos os testes, as validações ali, por conta do nosso curso da Engenharia de Materiais, a gente conseguiu ter esse embasamento técnico. Então, a gente pega muito disso como referência para os alunos, né? Porque assim, até na semana acadêmica a gente está tentando participar lá para mostrar isso para eles, que a engenharia de materiais ela é muito multidisciplinar. Então a gente pode estar trabalhando em diversos setores ali e a gente quer ser o exemplo para os alunos, futuros alunos e tudo mais, e claro, futuramente poder dar oportunidade para eles até na nossa empresa e tudo mais. Então essa é uma visão de negócio que a gente tem, que é claro, um pouco mais a longo prazo. Mas desde já o que a gente puder incentivar e mostrar para eles que é possível de fazer e que
que eles possam se apoiar na gente como exemplo, assim, a gente está sempre à disposição para isso também. Pois é, então, aproveitando, nós estamos indo para a rodada final de perguntas, vou emendar a pergunta nisso aí. Quer dizer, que mensagem você deixaria para quem está iniciando, para os alunos? Que dicas você daria? Que caminho seguir? O que valeria a pena? Olha, eu penso em empreender, eu estou aqui na universidade, eu estou começando, eu acabei de me formar. O que você falará? Faça isso, faça aquilo, né? Já com 23 anos, com tanta experiência, né? Não é verdade? Né? Com certeza. Você tem uma experiência espetacular, né? Com pouca idade, né? Eu sempre falo isso, né, Murilo? Que... Hoje em dia a experiência é diferente. Exatamente. 2 anos nessa geração Z aprende muito mais do que a gente. Exatamente. Então, que mensagem você deixaria aí para nós? Assim, a primeira coisa que eu falaria é para você acreditar na sua ideia, né? Porque às vezes no mercado, no mundo afora aí, o que mais vai ter são pessoas criticando você ou fazendo qualquer outro comentário ali que não seja positivo, né? Mas assim, se você acredita em você, se você acredita naquilo que você está se formando, se especializando e naquilo que você tem vontade de fazer, ela pode acontecer. Às vezes não é exatamente do que a gente fez no papel, mas, como eu disse, as coisas vão pivotando, vai levando para o caminho certo ali. Acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? E se apoie em organizações como o ConstruHub, como os ecossistemas aqui de inovação, porque isso aí, se não fosse isso, assim, eu nem teria entrado para esse caminho, né? De entender o que era empreendedorismo e tal, talvez não estaria aqui hoje falando sobre isso, né? Então, acho que essas coisas são muito importantes, a gente se apoiar e buscar essas conexões. E é o que eu disse, tudo que for de ajuda, aceita. Porque vocês mesmos falaram, tem gente que às vezes de graça não aceita. Pô, não tem porquê, entendeu? Vai lá, cara. O máximo que você vai voltar para casa é com uma experiência nova. Pode ser que não era o que você esperava, mas vai te ajudar. Então, se apoiar nisso, acreditar em você aí e estabelecer o máximo de conexão possível aí. E também falo que, em nome da Cubic, né, em meu nome também, o que qualquer pessoa precisar aí, meus contatos ali, inclusive o nosso Instagram, cubic.concreto, pode seguir a gente, conversar com a gente lá. Isso eu gosto bastante de falar, como deve ter dado para perceber, né? Mas, bom, né? Com certeza. Mas aí eu fico à disposição também para qualquer dúvida, qualquer comentário. Muito bom, Leonardo. Obrigado, hein? Obrigado. Murilo, uma mensagem final do ConstruHub, né? Como aproveitar essas conexões, qual é a visão de futuro do ConstruHub? Eu sei que vocês estão com projetos fantásticos aí para o futuro, né? A visão de futuro é que a gente vai agora trabalhar cada vez mais com startups em operação, né? Sem esquecer das startups em early stage, né? Em fase de ideação e validação. Né? Então a gente está com um projeto de fazer um espaço novo para atender empresas aí, de fato, lá ser o endereço fiscal dessas startups, né? E a dica que eu dou é, primeiro, para as organizações governamentais do nosso ecossistema, que olhem com carinho os empreendedores, tirem realmente um tempo na agenda para recebê-los em reuniões. Vem aqui, fala o que vocês estão precisando. É isso, sabe? Assim já vai ajudar, né? De uma maneira estrutural, melhor ainda. Se puder colocar essas pessoas num grupo e a partir desse grupo você vai acompanhando, melhor ainda, né? E para quem está ouvindo que quer empreender, cara, a melhor coisa é ir em evento. Vai em evento, vai conhecer gente nova, vai explorar novas ideias e entrar nas estruturas de ambientes promotores de inovação. Muito bom. Inclusive temos, né, falando em ambientes, nós temos a Amprotec, que acontece no Paraná esse ano, né, que é um evento da Amprotec ligado a ambientes de inovação que vai acontecer em Foz do Iguaçu, né? Acho que é importante, né? A gente sediou, né, um evento aqui em Londrina, a gente sediou o encontro. O encontro regional foi no ConstruHub, né? Mais de 100 pessoas, foi espetacular, né? Então esses ambientes vão se fortalecendo aqui na nossa região, né? Exatamente. Admilson, a mensagem final aí do Integra sobre essa questão da construção de rede, sobre esse suporte, né? Desde 2019 aí trabalhando. Realmente isso que a gente acabou de conversar aqui, ela reflete exatamente o propósito da governança, né? O nosso propósito realmente é esse, de promover essas interações entre vários atores do setor e até essa transversalidade, acho que é de suma importância. A Cubic está aqui para mostrar isso, né? Que o setor de químico e materiais não é só químico e materiais, é a indústria de alimentos, a indústria da construção civil, da metal mecânico. Então, trazer
a mensagem que a gente pode deixar aqui é que essas pessoas que estão assistindo esse podcast possam perceber que precisamos de ideias, precisamos colocá-las em práticas e principalmente coragem, né? Acho que a coragem que o Leonardo teve ali lá no início de empreender, é isso que eu deixo. Muito bem, então chegamos ao final de mais um Integra QM Cast. Agradecê-los novamente a presença de vocês, por compartilhar a experiência, por estarem dispostos, como o Leonardo falou, a ajudar quem está começando, né? E hoje mostramos uma ideia nascida aí de um Ideatom, com o apoio da sociedade, com o apoio de vários mecanismos, né? Claro que a gente precisa fortalecer ainda mais esses mecanismos, né? Mas aí um ConstruHub, o Sebrae, o sindicato, a sociedade como as universidades. Então é assim que se faz um ecossistema e assim que a gente consegue construir. Claro, como eu sempre digo, a gente tem que sempre melhorar. E ainda bem que tem, né? Porque daí depende de trabalho. Né? Se a pessoa tivesse tudo pronto, né? A vida seria muito chata, né? Então tem coisas para fazer, tem coisas para trabalhar, tem propósito para a gente se lançar, né? Então, agradecer a todos vocês, nossos telespectadores. Se você gostou do Integra QMcast, por favor, compartilhe esse link, nos siga nos nossos canais. Nosso objetivo sempre é conectar pessoas para gerar novos negócios. Até o próximo episódio. Muito obrigado.